Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Mr. Speak English. Aqui é a aula de número 0016 no nosso curso Ensinando Inglês de Graça até que você saia do básico. Esse projeto que ensina inglês todos os dias aqui no YouTube às 2 horas da tarde. Hoje, data estelar de 28 de abril de 2026, uma terça-feira maravilhosa. Terças-feiras, de acordo com a nossa proposta de curso, a gente pratica um pouco de leitura, reading, né? Apresento aqui então a minha proposta de método, a minha metodologia que eu uso nesse momento, que a gente vai sempre transformando e sempre aprimorando, que é o Road to Fluency Method, tá? É para alguém principalmente direcionado no começo, tá? Isso aqui é para alguém que está aprendendo a falar o inglês, tá ali nos primeiros 6 meses de jornada. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Cordeiro, sou professor de inglês já há 13 anos, trabalho profissionalmente com inglês de várias formas, tradução, intérprete, escrevo materiais, etc. E aí eu formei esse curso aqui para ajudar você a sair do básico. É o seguinte, né? Para quem estiver preocupado aí, puxa, mas é aula 16 já, quer dizer que eu já perdi todo o conteúdo? Não, fiquem muito tranquilos. Eu montei esse curso já pensando nisso, tá bem? As aulas aqui vão até o infinito e além, então não tem problema se você cair de paraquedas na aula 12, 15 ou 16, porque eu trabalho justamente de uma maneira espiralada, de uma maneira circular. O curso não é linear, caixinha por caixinha, não é Duolingo, tá? Então você não vai fazer A, B, C, D, E, F, G. Não é assim que funciona, tá? É um curso pensado, claro, para mídia e que a gente vai sempre revisitar alguns lugares e sempre trabalhando esses temas principais. Então não se preocupem se caso você perca uma lição, perca uma aula, porque eu geralmente volto e repito e muitas das coisas que a gente aprende aqui a gente revisita. E inclusive eu fiz da seguinte forma: todas as sextas a gente tem a nossa proposta de acompanhamento, que é justamente uma revisão, né? É uma evolução. Todas as sextas-feiras a gente vê o que aprendeu na semana e tenta recompor, reconstruir o aprendizado e onde que a gente deveria estar. Então não se preocupe que a cada 5 dias, né, no quinto dia, você revisita todo o conteúdo que a gente trabalhou ou que a gente deveria ter aprendido. E a cada mês, isso é, a cada 20 aulas completas, eu também começo um novo bloco de aulas, tá? E aí eu vou separando as playlists bonitinho aqui para vocês, tá? Até para vocês terem um parâmetro, um desenvolvimento. Mas não se preocupe, vocês querem na aula 15, né, tudo que você vai conseguir aprender também, tá bom? Essa é a proposta do método. Então, terças-feiras, leituras, vamos de maneira bem objetiva aqui, tá? Fazer essa leiturinha bem bacana, tranquilo, tá? Então, ó, a gente já trabalhou um pouco disso aqui, então a gente vai continuar, na verdade, a partir desse momento, tá? Eu vou repetindo aqui com vocês a leitura e depois a gente vai fazer o que eu chamo de tradução linha a linha, que já é bastante conhecido, né? É uma coisa que é bastante trabalhada na internet. Então a gente vai fazer dessa forma. Ó, então vai começar aqui a partir de I take the bus to work, que é o que a gente aprendeu na última aula, tá bom? Então, como que vai... se estiver dirigindo, né? Se você estiver colocando isso como um podcast, eu vou repetindo aqui para você. Então nós vamos fazer uma leitura, gostaria que você pudesse repetir aí comigo, ó. I take the bus to work. I take the bus to work. I take the bus to work. Última frase, tenta falar tudo junto, sem um intervalo entre as palavras. I take the bus to work. Foi? Perfeito? Muito bem. Então, de acordo com a nossa proposta de método aqui, a minha metodologia que eu sempre uso, você vai sinalizar primeiro o verbo principal, tá? O verbo principal aqui, no caso, é o take. Take é um dos verbos mais importantes do inglês. Ele é top 5, top 10, com certeza top 5, no sentido de ele é usado com enorme frequência. É o que a gente chama de light verb, the lexical verb. Por quê? Ele é um verbo que tem vários significados, não somente um. Eu acho que um grande erro quando você está começando a aprender, né, é você traduzir palavra a palavra. Tá? Então evita isso. Entenda que o inglês é uma língua relativamente simples, ela é simplificada. Não quer dizer que aprender seja super fácil, a gente tem a nossa vida adulta, né? Mas o inglês, a língua em si, ela não é tão complicada assim. E existem alguns verbos que vão ser muito utilizados. Então, como é uma aula de leitura, a gente vai observando esses detalhes, né, que são muito importantes. Então, por exemplo, o verbo take, ele é extremamente importante no inglês. Assim que você puder, estuda ele. Tá? Ele é um dos, eu que eu julgo, né, eu chamo dos 5 principais verbos no inglês. 5, 6, 7. Ele é top 5 com certeza, né? Então é be, do, have, take, get, make. Certamente são os principais.
See, talvez, stay também, mas esses take and get são, tá? Aqui no caso, ele está relacionado ao meio de transporte, né? I take the bus, tá? É uma collocation, tá? Então, I take the bus to work. Aqui, nesse caso, ele está como sinônimo de eu, entre aspas, tá? Não traduza literalmente. Eu pego, eu tomo, né? E aqui poderia até subo, né? Não é o verbo subir, take não é o verbo subir. Mas aí a gente aprende por contexto, né? Eu subo no ônibus, eu pego o ônibus, né? Eu pego carona no ônibus. Então, eu pego, tomo o ônibus para o trabalho. Repara aqui no uso da preposition, né? To, né? De acordo com a nossa proposta de método aqui, ó, metodologia, preposition, né? Venho aqui e assinalo de vermelhinho. Por que a gente tem que prestar muita atenção nas prepositions nesse começo? Elas são muito importantes no inglês, principalmente para delimitar as coisas que estão acontecendo, o direcionamento, localização das coisas. I take the bus to work. Por que aqui não é for work, tá? O to, a gente vai usar uma preposição to para, ao, antes de um verbo principal, tá? Então, work é um verbo principal, mas aqui ele não é verbo. Aqui ele está funcionando como um substantivo. Então, a gente vai marcar aqui de azulzinho, né? Confere aqui no nosso método. Now, a gente marca de azulzinho. Por que é importante você entender isso? A mesma palavra no inglês, ela pode às vezes aparecer como um verbo e às vezes como um substantivo. Às vezes é uma ação, às vezes é uma coisa. Então, work é trabalho e também trabalhar. Vai depender da ordem em que a palavra aparece na frase, na sentença, e o contexto. Então, aqui, o verbo principal, como a gente já observou, é o verbo take, né? Então, work no final aqui pode ser o destino, pode ser o lugar de trabalho. I take the bus to work, or to go to work, tá? Então, repara que nesse caso aqui está funcionando como um substantivo. I take the bus to work, para que você vá ao local de trabalho, tá? E aqui, tanto que na próxima frase tem, né? I arrive at work at 9 a.m. Então, a pessoa pega, toma, né, entre aspas, o ônibus para o trabalho. Então, to, o que vem depois da preposition to, pode ser um verbo no infinitivo ou um destino. Então, I'm going to the beach, to, para a, com destino a. Então, olha como é importante a gente usar essa abordagem, esse método aqui. A gente observou o verbo principal e identificou que to work, então, na verdade, é uma destinação, destination, um destino. I arrive at work at 9 a.m. Bom, primeira coisa aqui, verbo principal. Eu vou trocar esse verbo. Ele é muito formal. Arrive não é um verbo muito empregado nas conversas, tá? Então, qual que é um verbo que eu posso substituir por arrive? Get. Então, de novo, aquela importância do verbo get. Olha só como ele é importante. Vem aqui, coloca o verdinho de acordo com o nosso método, né? Road to Fluency. Vou identificar os verbos principais no inglês. O get é do nosso pod 1, tá? Ele é um verbo foundational, tá? Ele é um verbo de base. É o que eu chamo de core verb, tá? Então, tudo que for verbo principal, a gente vai chamar de core, tá? Núcleo, central, aquilo que é do corum, aquilo que é do coração, tá? Então, quais verbos que eu devo aprender no começo do inglês? Esse certamente é um deles, tá? Get e take. O take também é um core verb, né? Então, vou botar aqui na minha proposta de método, core verb, tá? Então, por exemplo, quais verbos que eu não acho que são core, né? Então, por exemplo, lá, relax, né? É um cognato, é um verbo que é bem parecido com o português, relaxar, você consegue ali pegar, mas ele é um verbo bastante comum, bastante usado, só que ele não é o fundamental no começo, né? Os verbos fundamentais são aqueles que vão te dar movimento, direção, que vão executar ações para você do seu dia a dia, né? Então, por exemplo, ó, o verbo go, né? O verbo brush é um verbo super importante no inglês. Ele é um verbo, você tem que aprender de toda forma. Mas ele é o principal, é o mais urgente, né? Então, sempre que a gente tiver um verbo que é mais importante, mais usado, aquele verbo que exige mais atenção, na minha proposta de método eu chamo de core verb. Então, por exemplo, ó, take and get são core verbs. Você precisa aprender o quanto antes. E por quê? Porque eles são muito usados e têm muitos significados também, tá? Então, ó, I take the bus to work. Eu pego, tomo o ônibus para o trabalho, tá? I get, né? I arrive at work. I get to work.
at 9 a.m., tá? Preposição, ó, então prepositions aqui, preposição de tempo e espaço. Horário, geralmente a gente usa at. I get to work at 9 a.m. Às vezes, pessoal, para ser bem honesto, nos nativos eles nem usam prepositions, tá? Então, tem que prestar atenção também nessa questão da formalidade, né? O que a gente está aprendendo aqui, efetivamente, é o inglês estruturado, o inglês que a gente vai usar o tempo inteiro. Mas na vida real, né, aquilo que a gente vê, observa, às vezes a pessoa nem usa a preposition. Então, por exemplo, ó, eu te vejo no sábado. See you on Saturday, né? A gente aprende que preposition, a preposição de dias de semana, datas, é on, mas às vezes a pessoa pode falar see you Saturday, tá? E simplesmente come ali a preposição. Então, isso pode acontecer também, chama atenção para esse fato, mas a gente sempre vai aprender a forma mais elaborada. Então, qual que é a preposition que a gente usa para horários? At. Tá? Dica de pronúncia, tá vendo? Ó, não tem letra Y, não tem letra Y, não tem E, não tem IE e não tem EE. Né? A palavra termina na letra T. Então, não pronuncia et. Não tem nenhuma dessas letras depois, ó. Y, E, IE ou EE. Aqui também, ó. Get. Termina na letra T. Não termina na letra Y, E, IE ou E. Então, não fala get. Porque aí você está somando sílabas que nem existem, tá? Aqui é a mesma coisa, termina na letra K. Work. Não tem Y, E, IE, EE. Então não fala worky, tá? O que então eu chamo a atenção nesse começo, né, na nossa proposta, de phonetics, tá? Repara muito nessa questão do começo de tomar cuidado para não criar um vício ruim de silábica, que é muito comum, às vezes, em cursos, tá? Evita colocar sílaba onde não tem. Então, por exemplo, I get to work at 9 a.m. I get to work at 9 a.m. Se você começar a colocar sílabas onde não existe desde o começo, é um vício ruim que depois é difícil de tirar. Então, por exemplo, I get to work at, tá? 9. Então, esse sonzinho de I no final, ele só vai existir quando as palavras terminarem efetivamente em Y, E, EE ou IE. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, sleepy, perfeito, ó. Então, vem aqui, vou colocar nosso sonzinho, ó, verde água, tá? Então, aqui, a palavra sim vai terminar num som de I para nós, né? Sleepy. Aí sim você vai adicionar essa sílaba. Se não tiver, você não põe, tá bom? Combinado? Let's get it on. I get to work at 9 a.m. Eu, entre aspas, chego no trabalho às 9 da manhã, né? Observa aí o sistema AM, PM, né? Mais comum de se utilizar no inglês, né? Ao invés de usar 9 in the morning, você pode usar também I work all day, tá? Poderia ser all day long, tá bom? Verbo principal, trabalho, né? Do nosso pod 1, tá? Aqui eu vou chamar de pod 1, grupo 1, né? É o verbo foundational, tá? Tá na base da nossa pirâmide, da proposta de método. É o verbo que você vai usar sempre, é o verbo regular. I work all day. Poderia ser all day long, tá? O dia, por todo o dia, tá? Qual que é a diferença de eu colocar aqui, ao invés de all, se eu colocar every? Eu vou mudar a ideia. I work every day, tá? Se eu colocar every day, significa todos os dias. Se eu colocar all, fica por todo o dia inteiro. Entendeu a diferença? Então, vou colocar aqui em vermelhinho, nossa tradução, né? Linha a linha, essa é a nossa proposta. Eu trabalho, verbo principal, né? Trabalhar, trabalho o dia todo. Ok? Por todo o dia. Olha só que legal. A gente tem aqui, então, o verbo have, que é um verbo principal, tá? Esse aqui é um core verb. I apologize, I'm extremely sick. Então, ó, é um verbo principal, é o verbo core. Eu chamo de verbo fundamental, verbo do núcleo, o verbo que a gente vai usar o tempo inteiro, o have. Principalmente porque ele vai ter vários significados e às vezes ele entra como estrutura, às vezes ele não entra nem como verbo principal. Ele vai ser só um auxiliar, como nos tempos present perfect, past perfect, tá?
E aqui, no caso, ele está como um sinônimo do verbo eat, tá? Que é o verbo comer. Então, ao invés de você falar I eat lunch, é mais comum I have lunch. Então, olha só, para refeições, você também pode usar o verbo have. I have breakfast. I have lunch. Né? Preposition aqui, ó, vermelhinho. Horário, a gente usa at. I have lunch at noon, at 12 p.m. Eu almoço. Então, repara, almoçar não é um verbo no inglês. Você tem que usar essa combinação, have lunch. E para isso, eu vou dar o nome de chunking, tá? Eu vou colocar esse azul escuro aqui, uma cor branca para contrastar a letra, a fonte aí para vocês, né? Então, ó, o que é o tal do chunking? Chunking no inglês é aprender inglês como se fosse Lego, por blocos, tá? Então, o inglês ele tem uma característica que algumas coisas vão aparecer juntas. Algumas coisas, elas andam de mãos dadas. Então, o nome disso é chunking. Por exemplo, quem escuta música, listen to music. Você põe o verbo principal, listen, e depois a preposição to, listen to. Né? Whatever happened to. O que é que aconteceu com... Então, existem vários chunkings, existem vários blocos, várias combinações de palavras que acontecem com frequência no inglês. E é isso, a gente vai dar o nome de chunking, tá? Por isso que toda vez que aparecer um chunking, eu vou observar aqui para vocês também, ó. Have lunch, have dinner, have breakfast. Tá? Então, essa é uma combinação. Have mais uma refeição. Tá? Have meal, have dinner, have breakfast. E geralmente a gente põe até com a preposição. I have dinner at, I have lunch at. Tá? Então, eu almoço às 12, né? Eu almoço ao meio-dia. Por exemplo, vem aqui, põe em vermelhinho, tá? Foi que foi. I finish work at 5 p.m., tá? Então, aqui os verbos principais, coloca em verdinho, verbo terminar, finalizar, vem aqui, I finish work at 5 p.m. Repara, se esse é o verbo principal, o que vem depois dele é a coisa, é o substantivo, né? Então, não é verbo principal aqui, work. Olha como só a estrutura é importante. Observa, I work, eu trabalho, pronome, mais verbo, né? I work, eu trabalho. I work, eu trabalho. Aqui, ó, I finish. Então, eu finalizo, eu termino, eu concluo. E aí, depois do verbo finish, aparece a palavra work. Então, work aqui está como um substantivo. Eu finalizo o trabalho às 5 da tarde. Vem, coloca a prepositionzinha aqui. Opa. Highlight, né? É um marcador. Highlight, at 5 p.m. Beleza? Então, vamos que vamos, ó. Linha a linha. Eu finalizo, eu concluo. Né? Então, eu finalizo, concluo, né? Termino o trabalho substantivo às 5. Tá? Às 17, né? Às 5 da tarde. Perfeito. Segue o jogo aqui, ó. I leave the office. Muito bom. Então, vou chamar atenção para essa estrutura aqui, ó. Tá? Que é o artigo definido o, a, os, as. É importante você aprender isso no comecinho, no inglês. Ele é muito importante, tá bom? Vamos colocar aqui desde já. The office, tá bom? Porque ele vai aparecer, ó. I take the bus, né? The, tá bom? E aí, essa última frase, eu saio do escritório. Perfeito? Então, o que você precisa aprender desta aula? Você precisa observar os verbos principais. Então, por exemplo, aqui a gente tem leave, finish, work, and get, e take. I apologize again. Então, ó, nós vamos ter que observar nesse começo principalmente os verbos principais no inglês. Take, get, work, finish, leave e have. Ó, é outro core verb aqui. Tá em azul porque eu fiz o tal do chunking, tá? Então, se eu fosse você, tô aprendendo inglês agora. Você vai se concentrar em falar bastante, né? Tentar falar. Não vai ficar só consumindo leitura sem falar. Então, tudo que a gente tem aqui de frase, você tenta falar. I take the bus to work. Por aí vai. Ah, e mais importante aqui é que você comece a observar esses verbos principais, que eles vão se repetir. Então, a gente vai finalizar agora repetindo estas frases.
I take the bus to work. I get to work at 9 a.m. I work all day. I have lunch at 12 p.m. I finish work at 5 p.m. I leave the office. Muito bem. Então a gente conclui mais uma aula de leitura aqui, ó. Bem bloquinho, né? Bem pedacinho. Fica tranquilo aí se você, por acaso, caiu de paraquedas nessas aulas. Não tem problema, porque eu sempre repito, e a minha proposta de método é essa, é espiralada e circular. A gente sempre vai revisitar os temas e eu sempre vou trazer coisas novas. Nesse começo, isso é, nesse primeiro mês e segundo mês, é importante que você foque nesses verbos principais. Principalmente o verbo ser estar, obviamente, né? Be, né? Aprende essa jossa logo, é fácil, são 3 palavrinhas no presente, am, is, are, tá? É bem sossegado. Eu vou trazer aulas aqui também, mas é bem tranquilo que você consiga esses verbos principais e observe a estrutura. São estruturas relativamente simples que a gente tem aqui, ó. É I e o verbo. I live, I walk. Então você vai começar a mecanizar, vai começar a deixar essas frases bem mais naturais, né? I take, I get, I walk, e vai falando, né? Vai tendo essa oportunidade de falar. Tudo bem? Então, nos vemos numa próxima aula. Evidentemente, eu vou reforçando e trabalhando esses temas para que a gente possa ter verificação e validação desse nosso método, né? Que a gente trabalha de uma maneira bastante repetitiva nesse começo e ao longo do curso, né, conforme for evoluindo, eu vou colocando em blocos, tá? Então, a cada 5 dias a gente tem uma revisão, a cada 20 dias a gente conclui um bloco de aulas, que é equivalente ali a 20 aulas, que é um pequeno módulo, tá? E aí a gente vai avançando. Quando estiver lá no terceiro, quarto mês, aí realmente a gente já vai ter avançado bastante em termos de conteúdo e a gente vai revisitar algumas coisas, mas algumas delas meio que a gente já vai saber. Tá? Então, não tem problema, eu caí de paraquedas na aula 20. Não tem problema. Muitas das coisas eu estou revisitando aqui. Tudo bem? Então, já sabe, né? Aquela coisa de YouTube. Se inscreve aí, né? Tem bastante gente que pode se inscrever. Divulga esse trabalho para quem puder acompanhar também. E nos vemos numa próxima aula. Amanhã, no caso, para, salvo engano, quarta-feira é drilling. Ou eu inverti também. Acho que hoje era drilling e quarta-feira reading eu inverti e não tem problema, tá? Porque a gente só... Valeu!